Oi, tudo bom? É muito bom receber você aqui no nosso canal, seja bem-vindo. E nós queremos hoje dar continuidade à nossa conversa do vídeo anterior. O vídeo anterior com o título Você é luterano ou Missouri? Nesse vídeo nós podemos falar um pouquinho sobre a origem das igrejas luteranas existentes no Brasil e nós destacamos a presença de duas grandes igrejas que representam o luteranismo no Brasil, a ISLB e a IELB. Uma tem a origem nos grupos luteranos que se formaram a partir da imigração alemã no Brasil, de 1817, 1824, quatro grandes grupos, que é a ISLB, e a outra teve origem também na imigração alemã, porém que foram para os Estados Unidos e ali no estado de Missouri fundaram uma igreja luterana, assim nos moldes, nos padrões confessionais dos livros doutrinários da Reforma Luterana de 1517, e a IELB, no caso, ela é missão dessa igreja do Sínodo de Missouri no Brasil. Por isso que muitas vezes e em muitos lugares ela era muito conhecida como Igreja Missouri. E aí, quando a gente se apresenta como luterano, a pergunta é inevitável: você é luterano ou você é Missouri? Luterano, eles estão querendo dizer ISLB. Missouri é membro da igreja que veio como missão dos Estados Unidos. Mas por trás disso tudo nós destacamos o que está presente é aquele velho conceito: o que significa ser luterano. O que é ser luterano na IELB? O que é ser luterano na ISLB? E a gente lembrou no vídeo anterior, só para recordar, que não existe uma única igreja luterana no mundo, assim como também no Brasil. Nós temos posturas teológicas diferenciadas que surgem em função de visão, de hermenêutica que se adotou na interpretação da Bíblia. Porque a Bíblia é uma só, mas se existem várias igrejas e se houve até divisão no meio da igreja, é justamente por causa da forma como se interpretou a Bíblia. Os princípios de interpretação. A hermenêutica é a ciência aí que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Alguns são mais tradicionais, outros são mais liberais. Então aqui, quando nós vamos hoje dar continuidade a essa conversa, você é luterano ou Missouri, o nosso objetivo não é para falar mal, não é para criticar, para desmerecer, não mesmo. O nosso objetivo é para conhecer aquilo que nós somos, a nossa história, conhecer também as nossas posições, nossa postura, para a gente poder dar resposta do porquê que nós somos assim. Então a gente ter esse conhecimento, no mínimo, é importante para duas coisas: para a gente conhecer a nossa igreja e para a gente aprender a respeitar a igreja do meu irmão, da minha irmã, a igreja que pensa diferente da minha. Então esse é o nosso objetivo. Eu quero convidar você para a gente conversar hoje um pouquinho então sobre as características das igrejas luteranas no Brasil, que são elas, ISLB e IELB, ok? Vamos lá então. Eu estou aqui em Santa Maria, uma região de agricultura, então de vez em quando passa uma tobata, passa um caminhão, e a gente é obrigado a editar o vídeo, mas nós vamos juntos aí até o fim. Então vamos lá. Quais são as características das igrejas luteranas no Brasil? Eu criei uma tabela aqui com algumas características das igrejas para a gente poder ver as semelhanças e as diferenças. Nessa tabela nós colocamos alguns pontos. Luteranos no Brasil, presença luterana no Brasil, denominação igreja, ISLB e IELB. Primeira coisa que nós chamamos a atenção nessa semelhança, nessas características, é que no luteranismo mundial existe dois grandes grupos luteranos, ou blocos luteranos. Uma ala representa luteranos que são mais, nós dizemos, liberais, e outra ala representa luteranos que são mais confessionais ortodoxos ou não liberais. Eles são representados pela sigla FLM, que é Federação Luterana Mundial, e CMI, que é o Concílio Mundial de Igrejas ou Conselho Mundial de Igrejas. Na Federação Luterana Mundial estão um número maiores de igrejas luteranas no mundo. E assim, com pensamentos diferenciados em relação
à teologia, em relação à doutrina, à postura confessional. Ou seja, a Federação Luterana Mundial, ela agrega igrejas que têm pensamentos teológicos diferenciados e dentro dela pode haver teologia liberal. Então, assim, ela agrega todas essas igrejas. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana é filiada à Federação Luterana Mundial. A IELB não. A IELB, devido aos seus princípios, como vimos no vídeo anterior, ela não aceita se filiar a entidades que tenham ou que hajam representantes com teologia divergente em vários pontos importantes daqueles princípios confessionais que tendem para a liberalidade. Então a IELB não é filiada à Federação Luterana Mundial, mas sim ao CMI, o Conselho Mundial de Igrejas, aonde estão presentes, aonde estão agregadas aquelas igrejas luteranas confessionais, tradicionais, mais ortodoxas em relação às confissões luteranas, que estão presentes no Livro de Concórdia de 1580. Então, assim, a partir daí a gente vê como se desdobra a vida das duas igrejas. No Brasil, a ISLB segue um caminho, filiada à Federação Luterana Mundial, e a IELB segue outra, ou a Missuri segue outro caminho. E a origem das igrejas, como já vimos, a origem das igrejas está na imigração alemã no Brasil. A ISLB é formada a partir dos 4 grandes sínodos existentes no Brasil, e a IELB vinda como missão da Igreja Luterana Sínodo de Missouri nos Estados Unidos. Era um distrito do Sínodo de Missouri e depois se tornou uma igreja irmã. Essa aí é a origem das duas e você pode conferir no vídeo anterior. O ano da fundação é uma questão muito polêmica. Qual é a mais velha? Qual é a primeira? A gente sempre quer puxar a coisa para o nosso lado. O objetivo aqui não é esse, não. Tá? Não é esse. O objetivo nosso é um conhecimento histórico. Depende muito de como a gente vai enxergar e vai interpretar a origem da igreja. Por exemplo, a IELB veio para o Brasil e foi fundada como igreja em 1901, de maneira organizada, formal, composta como sínodo. A IELB tem a sua data em 1901. A Igreja de Confissão Luterana ISLB tem a sua origem nos 4 sínodos. E estes 4 sínodos evoluíram para uma igreja com um nome e uma organização nacional mais uniforme. Eu coloco aqui, eu não coloco uma data específica, mas eu coloco a partir de 1949 até 1954, quando a Federação Sinodal Luterana começou a ter o desejo de trabalhar os 4 sínodos e unificar numa igreja, finalizando ali em 54, então, com essa caracterização mais assim uniforme de maneira nacional e não um sínodo aqui, outro ali, outro lá, tá? E a IELB, então, tem a sua composição desde 1901 como um sínodo determinado, teologicamente. Opa, mais um carro aí. Então ela tem a sua composição firmada já a partir de 1901, teologicamente, e teve um desenvolvimento depois com a emancipação, com também a sua independência financeira. E aí vem logo também, em seguida, a definição dos nomes atuais. A ISLB adotou esse nome, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a partir desse desenvolvimento que a Federação Luterana trabalhou, a Federação Sinodal Luterana trabalhou. Então ela adotou o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em 1962. A IELB, ela também passou por uma transformação. Antes era a Igreja Missouri, do Sínodo de Missouri, o distrito. E a partir de 1965 ela começou um processo também de trabalhar a sua independência, que culminou assim a partir da década de 80. E ali então ela mudou também, nos anos 80 mudou o seu nome para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, 62, a ISLB, o nome atual, a IELB, ali nos anos 80. Número de membros hoje, a ISLB, eu vou dar aproximado porque muda muito e os dados que eu tenho é do ano passado. A ISLB está em torno de 800 e poucos mil membros, a IELB 250 e poucos mil membros.
Pode oscilar, variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. A postura teológica. A ISLB, ela, teologicamente falando, já foi dito, ela surgiu na diversidade. Ela é plural e ela adota também algumas posturas liberais em determinados pontos de interpretação e de teologia. Eu digo liberal em relação a IELB, em relação a alguns pontos confessionais. A IELB, ela se formou de maneira uniforme, tem uma linha teológica definida, bem definida, não é plural nesse sentido, e ela também é uma igreja ortodoxa, uma igreja que dá valor, assim, valoriza muito a questão da doutrina pura na sua clareza, e então tem essas duas diferenças. Pluralismo teológico nós já falamos. E então a ISLB ela é mais, nesse sentido, ela é mais plural. A IELB ela mantém mais uma uniformidade. Evidente que cada pessoa tem o seu pensamento, mas o pastor na IELB, para ser pastor, ele aceita e ele subscreve, ele assina embaixo dessa postura teológica da igreja. Quanto às confissões luteranas, o luteranismo tem o seu livro de confissões, que é o livro de Concórdia, compilado em 1580. Aqui estão todas as doutrinas do luteranismo. Existem dogmáticas, existem explicações dessas doutrinas aqui. Esse livro é muito importante, precisamos de explicar, enquanto ele é um testemunho, uma maneira de interpretar a Bíblia. Ele não está acima da Bíblia, mas abaixo da Bíblia. Então, no Brasil, a ISLB, ela aceita dentro desse livro 2 livros, que é a Confissão de Augsburgo, o livro primeiro do surgimento da Igreja Luterana, onde os nossos pais apresentaram o que era a fé cristã luterana para o imperador na época, e o Catecismo Menor de Martinho Lutero. A IELB, ela aceita todos os livros confessionais da Reforma, todos eles. E para a gente ser pastor, a gente também, na IELB, precisa se subscrever a estes documentos confessionais. É evidente que aqui nós subscrevemos ao ensino doutrinário bíblico e enquanto bíblico. Tá? A gente não pega, por exemplo, Lutero, que ele falou algumas coisas sobre os camponeses, sobre os judeus, nós não aceitamos essas coisas pessoais que foram condicionadas pela época onde ele viveu. Nós adotamos aquelas coisas que são bíblicas confessionais. E o livro de Concórdia, nesse sentido, ele é bastante cuidadoso, que ele não apresenta assim posições pessoais, ele procura sintetizar o ensinamento bíblico. Sempre está presente, cremos, ensinamos, confessamos e rejeitamos, fundamentado na Bíblia, na palavra, na história e no exemplo dos pais também apostólicos. Ecumenismo. A igreja de confissão luterana surgiu na diversidade. E um dos pilares da igreja de confissão luterana, ela diz, nós somos ecumênicos. Não vamos entrar aqui na questão do ecumenismo lato, restrito, não. Estamos apenas colocando o que cada um adota. A IELB, a ecumênica, nós podemos dizer sim e não. Sim, porque a IELB não é sectária, ela está dentro do grupo das igrejas cristãs, não é um grupo separado dos outros e não quer ser separado ou melhor do que ninguém, ela precisa estar aberta ao diálogo com igrejas cristãs, tá? Com igrejas cristãs e igrejas luteranas. Mas de certa forma nós dizemos não, porque a IELB não incentiva a prática ecumênica como nós vemos hoje sendo praticada em muitos lugares. Tá? O ecumenismo que muitas vezes abre a mão da doutrina em nome do amor. O amor é importante, mas o amor precisa ser orientado pela verdade. E essa verdade precisa ser colocada com amor. Então a IELB é ecumênica? Sim, ela está aberta ao diálogo e mantém inclusive atividades conjuntas com a ISLB. Esse livro aqui, ó, está escrito debaixo dele aqui, SIL,
foi impresso, foi produzido pela Comissão Interluterana de Diálogo. Tá? Ele encontra-se na editora da IELB e na editora também sinodal. Nós temos outras coisas que são feitas juntos, trabalhos, parcerias, isso é muito bacana, isso precisa acontecer. Outra característica, em relação ao batismo, elas praticam o rebatismo? Não, nem IELB nem SLB praticam o rebatismo, porque elas aceitam o batismo cristão, tal qual é praticado pela Igreja Católica e também pelas igrejas evangélicas por questões doutrinárias, porque para nós, batismo é uma instituição divina e a validade do batismo está em Cristo Jesus e não na pessoa que está batizando. Se ele é feito com os elementos necessários e com o mandamento divino, ele tem validade, então nós não rebatizamos ninguém que quer entrar para a nossa igreja que já foi batizado. Batizamos tanto adulto quanto crianças, adultos que não foram batizados e crianças que não foram batizadas. Então não praticamos o rebatismo. Participa da Semana da Unidade Cristã? A ISLB sim, participa da Semana da Unidade Cristã. A IELB não participa oficialmente, tá? Que é um movimento ecumênico no Brasil. O que não impede que pastor aqui ou ali tenha liberdade de estar participando, de estar conhecendo, de estar se relacionando, de estar buscando talvez um entrosamento maior com estes grupos, dentro do espírito do amor cristão. Outra característica, e o acordo da justificação pela fé, que foi assinado com a Igreja Católica aí há 2 décadas atrás. A ISLB assinou o acordo comum, conjunto da justificação pela fé. A IELB não. A IELB não assinou esse acordo com a Igreja Católica porque ela entende que uma coisa é você colocar ali no papel algumas coisas de dizer que nós todos cremos, né, que nós somos justificados pela fé. Outra coisa é você pegar as doutrinas da igreja, estudar as doutrinas da igreja e ver que ali está dizendo que a justificação é pelas obras e é pela caridade. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil não assinou o acordo de justificação pela fé, porque nós acreditamos que ainda não se chegou ao ponto central do problema. Houve e há reconhecimentos da importância de Lutero, do que Lutero fez na sua época e etc e tal. Isso é maravilhoso, é muito bacana a gente ver o Papa dizendo, né, da importância de Lutero. Nós ficamos felizes, mas existem pontos sérios que são divergentes. E quanto à união de altar e púlpito, outra característica, altar é Santa Ceia, púlpito é pregação. A ISLB, ela tem união de altar, porque as pessoas que vão na igreja dela são convidadas a participar da Santa Ceia também. A IELB não, nesse sentido a IELB é um pouco mais cuidadosa, que ela oferece a Santa Ceia para aqueles que foram instruídos na fé, que conhecem a doutrina, que entendem o que nós cremos sobre a união sacramental, porque são muitas ideias diferentes em relação à Santa Ceia, em relação ao batismo e a outros pontos doutrinários que estão interligados. Esse é o problema da doutrina. A gente fala, não, mas é só Jesus é o mais importante. Mas Jesus, como nós entendemos ele na ceia, como nós entendemos no batismo, e aí então se torna uma teia onde todos os pontos estão interligados. E se em um Jesus Cristo não é colocado no seu devido lugar, no seu trono de Senhor e na sua condição de Salvador, no outro também ele não vai estar. Então essa é a razão de não haver essa união de púlpito e de altar na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não é desprezo. Quem deseja participar na ceia na IELB pode, mas ele é convidado a conhecer. Se ele disser, não, eu creio isso, eu confesso isso, ele é bem-vindo na ceia do Senhor. Atividades conjuntas, sim, as duas igrejas têm atividades conjuntas. A Comissão Interluterana de Diálogo, responsável pelas obras de Lutero, são vários volumes, e pela edição do Castelo Forte, que é um devocionário anual, também por literatura que é desenvolvida em conjunto. E pastoras, ordenação de pastoras. Na IELB, devido ao seu
caráter confessional, precisa ser dito também tradicional. Alguns chamam de fundamentalista, nós cremos que não é. Ela não tem a ordenação do ministério pastoral feminino, não tem. Mas nessa questão a gente precisa sempre olhar, entender e interpretar, sem julgar ninguém, porque cada um tem as suas opções e nós temos a nossa opção. Santa Ceia já falamos, a Santa Ceia, a comunhão é fechada, né? Para os membros da igreja. Crianças, se batiza crianças, sim, nós batizamos crianças porque nós entendemos que o batismo é um sacramento, um meio pelo qual Deus opera a fé. E mais um ponto aqui, a questão, assim, que quando você olha para a igreja e características da igreja, liturgia, por exemplo. As duas igrejas são litúrgicas, vestes litúrgicas, tem uma liturgia, trabalham um calendário eclesiástico com cada domingo textos de uma série assim sendo usados na igreja, vestes talares, né? O pastor na IELB predomina hoje o talar branco, já foi o preto, hoje é o branco. Na ISLB ainda predomina o talar preto e os cultos são assim, tem aquela ordem litúrgica com invocação, confissão de pecados, salmos, louvores, oração, o momento da liturgia da palavra, liturgia da Santa Ceia e liturgia da despedida, que é a bênção ali final também. Então são assim algumas semelhanças, mas se você observar, cada uma tem seu inário próprio, existem hinos diferentes, características diferentes nos hinos, alguns iguais nas duas, mas cada uma está assim organizada de acordo com as orientações luteranas, confessional, litúrgica, que foi herdada da reforma luterana. Dízimo, ofertas, como o luteranismo, esse é um campo muito grande, não dá para explicar aqui. O luteranismo não coloca o dízimo como lei, como obrigação. Ele é bíblico, não foi abolido, está lá, é uma referência. Nós podemos incentivá-lo, sim, sem problema. Mas na IELB nós adotamos a oferta proporcional. A pessoa se coloca diante de Deus, toma uma decisão, uma definição. Eu vou ofertar tanto, né? 10% é o dízimo. Ou 5%, ou 4%, ou 1%, orienta-se que a pessoa assuma esse compromisso com Deus. E ele então leva a sua oferta até a igreja do Senhor. Na ISLB a gente vê a prática em todas as igrejas, também não é colocado o dízimo como uma obrigação, é uma referência, mas também se pratica muito o uso da taxa na ISLB, onde se calcula as necessidades da igreja e se divide essas necessidades por todos os membros. Na IELB nós não temos o costume dessas taxas, tá? Nós preferimos a proporcional com uma decisão, um voto pessoal da pessoa no desenvolvimento da sua fé, porque oferta, nós entendemos, não é um pagamento para uma associação. A igreja não é associação, não é pagamento, não é. Oferta é uma devolução agradecida das bênçãos de Deus na nossa vida, tá bom? Então assim, essas são as nossas posturas diante da oferta. Padrão arquitetônico, cada igreja segue tem as suas características, mas todas elas gostam muito de igrejas com torre e sino. Nossa, nos interiores então a igreja com torre e sino são muito semelhantes. Há lugares até a gente confunde, se não fosse os nomes lá, a placa, ISLB ou IELB, a gente não saberia direito de qual denominação que é aquela igreja. E como é que se torna membro da igreja luterana? Pelo batismo, como todos os cristãos. Os que são batizados, crianças, eles passam pela instrução e fazem profissão de fé. Na igreja de confissão fala muito a crisma. Nós falamos mais profissão de fé, que é a confirmação, profissão de fé o adulto, confirmação a criança que foi batizado e estudou o catecismo por 2, 3 anos na sua adolescência. Tá? Então, é recebido dessa maneira. O que torna a pessoa membro da igreja é o batismo e ele tem um momento de instrução para conhecer o seu batismo e a razão da sua fé. E seminários? Tem sim, tem seminários. A ISLB tem pelo menos 3 instituições.
onde formam os seus pastores. A IELB tem hoje um seminário apenas, que é o Seminário Concórdia. Tinha dois, o Instituto Concórdia de São Paulo, onde eu me formei, que hoje ele não existe mais, é apenas no Rio Grande do Sul. Porém, a teologia é desenvolvida em parceria com a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil. Os pastores se formam na UBRA, na teologia reconhecida, e fazem o complemento no seminário para a prática pastoral. Assim, estes são alguns aspectos, algumas características de uma e de outra igreja. E é importante a gente conhecer, como eu disse antes, para a gente poder responder como é a minha igreja, o que significa eu ser luterano na IELB, na Missouri, o que significa eu ser luterano na ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Por fim, eu acho que é importante nós concluirmos aqui dizendo que uma das características da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu posso falar por mim, aí eu já não falo aqui apresentando diferenças com outras, não. É aquilo que a gente vivencia. Uma coisa bacana que eu acho no luteranismo geral e também na IELB é que é uma igreja luterana que prima muito pelo equilíbrio na vida. Nós não somos igrejas legalistas no sentido de querer amarrar o membro em cima de leis e regimentos humanos. Nós ensinamos a palavra de Deus e a pessoa, diante dessa palavra, em fé, responde a Deus com a sua vida. Ela não faz ou deixa de fazer alguma coisa por causa do pastor ou do presbitério. Ela é chamada a viver a sua fé diante de Deus. Se existem escândalos públicos, a igreja vai trabalhar com amor na vida desse membro. E uma das coisas bacanas que eu acho dentro da nossa vivência comunitária é aquele chamado da igreja para uma vida comunitária efetiva, uma vida comunitária bacana, valorizando justamente a igreja como uma instituição divina de Cristo aqui no mundo, o corpo de Cristo, onde temos a oportunidade de crescer na fé, de desenvolver a nossa salvação e de nos unirmos para o testemunho da palavra de Deus. Por isso que é muito importante para nós a igreja, especialmente ela nos prepara para a vida eterna. Então, por isso nós dizemos, a igreja é muito mais do que uma associação. É importante ir lá ter festa, aquela coisa bacana, mas nós gostamos que as nossas festas sejam com respeito, exaltando a pessoa de Jesus, cuidando o que se usa nas festas da igreja, as festas que se faz, não transformar a igreja talvez num meio de, uma arrecadação de dinheiro que pode ferir princípios bíblicos. Nós na IELB evitamos bingo, evitamos sorteios, essas coisas todas, porque nós entendemos que a oferta na igreja é uma devolução do coração. Se você vai na igreja, vamos ser sinceros aqui, se você vai na igreja, eu vou comprar comida lá para ajudar a igreja, não, eu vou comprar comida para mim comer. Não é oferta ao Senhor, é o almoço que você está comprando. Então, é pecado, é pecaminoso? Eu não vou dizer que é pecaminoso, é cada um com Deus. E cada igreja responde diante de Deus. Então, nós evitamos, para não dar lugar ao pecado e à carne. Se Jesus pegou um chicote, espantou aqueles que estavam fazendo comércio na casa de Deus, eu acho que nós precisamos levar isso com muito carinho, com muita seriedade na vivência da nossa vida comunitária e assim usar esse lugar sagrado para adoração ao Senhor nosso Deus. Então nossas festas são feitas também primando pela valorização da palavra, pelo lado espiritual. E se você deseja conhecer uma igreja luterana, você pode pesquisar aí na internet, o nome da igreja. A IELB é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o site é www.ielb.org, você vai encontrar o site da igreja, o site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a ISLB também tem o seu site, é só digitar site da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que você vai encontrar também Portal Luterano. E congregações da IELB temos em todos os estados, e você pode estar procurando.
Se quiser também pode entrar em contato com a gente, que a gente pode estar dizendo onde existe igreja, onde existe congregação, para você poder estar conhecendo também esse jeito luterano de adorar a Deus, de servir ao Senhor com alegria nos nossos corações. E aí, você é missuri ou luterano? Na verdade, somos todos luteranos. Assim como uma família, onde somos irmãos, mas nós temos diferenças. E precisamos aprender a respeitar o nosso irmão e a nossa irmã que pensa diferente da gente. E entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque se existe alguém que é o Senhor da igreja, este alguém é Jesus Cristo. E Ele conhece o meu e o seu coração. Que Deus abençoe esse coração e a sua vida na sua congregação. Um grande abraço e até o próximo.